Mateus, capítulo 26, versículo 14 e 16. A gente vai ficar no capítulo 26 ali, durante alguns versículos. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Versículo 20. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso serei eu, Senhor? Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria que ele nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu? E outra versão diz assim: por acaso sou eu? Só para descontrair uma brincadeira. Por acaso sou eu, mestre? Jesus acabou de dizer, aí Jesus diz assim: você acabou de dizer isso. Você disse isso. E aí segue aqui, versículo agora 26. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram e foram para o Monte das Oliveiras. Aqui vamos ver, verso 47 a seguir. E enquanto Jesus ainda falava, estava no Monte das Oliveiras, Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo, aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer? Gente, Jesus era muito paciente e muito amoroso. Jesus sabia que ele ia para a cruz. Ele disse: eu vim para isso, mas ai de quem vai me trair? Há um tempo atrás, aqui na Bíblia, se você for lendo, Jesus, antes de tomar a ceia, ele chegou para os discípulos e disse assim: importa que o Filho do Homem vá a Jerusalém, seja entregue na mão dos sacerdotes, seja entregue na mão dos gentios e morra. Pedro virou para ele e disse: mas Jesus, mas de jeito nenhum isso vai acontecer contigo. O que Pedro estava fazendo? Tentando defender Jesus. Não parece uma atitude legal? Sim ou não? Sim. Jesus vira para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás, porque para isso eu vim. Peraí, ele chama
Judas, que traiu ele de amigo, e chama Pedro, que queria livrar ele da cruz, de Satanás. Parece algo incoerente, mas não é. Nem todo aquele que quer livrar você da cruz é seu amigo. E nem todo aquele que vai te levar para a cruz é teu inimigo. Existem lutas na vida da gente que nós precisamos passar por elas. Essas lutas, elas nos preparam para algo, para um fim melhor. Vocês já jogaram videogame, essas coisas? Quem já jogou aqui? Quando passa da primeira fase, termina o jogo? Ou começa outro mais difícil? Assim é a vida do ser humano na Terra, quer ele seja cristão ou não. A gente só vai mudando de fase. Quando a gente fica velho, a gente chega para o mais jovem e diz assim: não te preocupa, isso vai acontecer assim, 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 mas vai dar tudo certo. Conta um dito chinês, e o homem era muito rico, e ele tinha só um filho. E o filho dele gastava tudo, ia para as orgias e tudo, não se importava com os negócios do pai dele. O pai chama o filho e diz assim: filho, ó, eu estou colocando aqui dentro dessa caixa 2 envelopes. Esse verde aqui você vai abrir quando tudo estiver bem na sua vida. Cara, está tudo maravilhosamente bem. Você vai abrir isso. Quando tudo estiver dando para trás, tudo errado, você vai abrir esse vermelho aqui. Passou o tempo, o pai morreu, o filho teve que assumir os negócios do pai. E como ele não administrava, as coisas começaram a ficar bem difíceis. Ele disse: eu vou pegar o conselho do meu pai. Foi lá, abriu a caixinha, tirou o envelope vermelho. Quando ele abriu, estava escrito assim: isso vai passar. Hã? Só isso? E passou realmente. Ele conseguiu administrar, a empresa cresceu. Quando estava tudo bombando, ele disse: eu vou lá, agora pegou o envelope verde. Quando ele abriu, que ele puxou, estava escrito: isso vai passar. Porque a vida da gente é como aquele batedor do coração lá no hospital, né? Não é só, se tiver em linha reta, você está morto. Então todos nós temos nossos momentos de alto e nossos momentos de baixo. Voltando aqui ao Judas. Por que Judas, um cara que fez milagres, gente, Judas fez milagres. Jesus, quando mandou de 2 em 2, vão pregar o evangelho, não levem dinheiro, não levem 2 roupas, as casas vão se abrir, você abençoa aquela casa, vai dar tudo certo. E eles voltaram felizes. Jesus, os demônios se sujeitavam a nós, os enfermos eram curados, paralítico andando, cego vendo. Jesus disse assim: vocês estão maravilhados por causa disso? Estejam mais felizes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Porque não é nada que a gente faça aqui na terra que vai colocar o nosso nome lá, mas é o fato de nós termos uma aliança com Jesus. É igual um casamento. Eu tenho uma aliança com a minha esposa. Eu não saio por aí com qualquer mulher. Não, eu tenho uma aliança com ela. Eu tenho um pacto de fidelidade com ela. E nós precisamos fazer um pacto de fidelidade também com Jesus. Há uns 20 anos atrás, eu falando de Jesus com uma pessoa, ele disse assim: tu é casado há quantos anos? Acho que eu tinha 20 anos de casado. E ele disse: tá, mas 20 anos tu está sempre com a mesma mulher. Tu não procura outra mulher lá fora. Eu disse: cara, não. Eu não acredito. Eu disse: por que não? O que é mais fácil para ti? Tu sair para conquistar uma mulher lá fora, ou todos os dias tu conquistar a tua? Eu gosto de desafio. Todo dia
eu conquisto a minha mulher. Todo dia eu digo que a amo, que ela faz parte da minha vida. Isso é o quê? É uma aliança. Judas, ele não queria aliança, ele queria intimidade, mas não queria a aliança. Ele queria os benefícios de ser um discípulo de Jesus, mas ele não estava disposto a pagar um preço por isso. E o coração de Judas estava voltado para Mamon. Ah, mas Mamon é dinheiro? Não, Mamon não é dinheiro. Mamon é o Deus que domina o dinheiro. É diferente de dinheiro. A Bíblia diz assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ah, então eu não quero dinheiro. Não, mas é o amor a ele. O dinheiro, ele é um ótimo servo e um péssimo patrão. Porque ele escraviza. Tem pessoas que estão escravizadas ao dinheiro. E Judas, ele sai dali, ele viu o que estava acontecendo, ele sabia que Jesus estava incomodando o sistema da época. Então ele vai lá no STF da época. Olha, eu vou entregar o cara, vocês estão comigo? E o que você quer? 30 moedas, tá bom? Fechado? Fechado. Jesus ia de qualquer jeito para a cruz. Ele disse, eu vim para isso, eu vou ir. O Filho do Homem vai do mesmo jeito. Mas ai daquele que está me traindo por dinheiro. E eu fico pensando assim, cara, quantas vezes eu traí Jesus por dinheiro? Eu vou falar de mim aqui, porque eu estou pregando primeiro para mim. Quantas vezes eu só neguei imposto? Traí Jesus. Quando Jesus foi provado lá pelos fariseus, Jesus é lícito pagar imposto para César, ou para o Lula, seja lá para quem? Jesus disse, me dá aí uma moeda de vocês aí. De quem é essa face aqui? Ah, é do Lula, então dá para o Lula o que é do Lula e dá para Deus o que é de Deus. O que Jesus está dizendo? Você não sabe que você tem que pagar o seu imposto? Quando você emite uma nota, você não sabe que tem que pagar? Quantas vezes eu só neguei? Estou sendo vulnerável para vocês aqui. Mas quando foi em 1998, porque foi assim, ó, se eu voltar um pouco mais no tempo. 85, eu fui para um retiro em Goiânia, numa cidade chamada Rubiataba. Eram os americanos que estavam lá, e eu fui para um retiro lá. E aí encontrei com um empresário de Teófilo Otônio, Minas Gerais. E conversando com ele, no meio da praça ali e tal, onde eu ia lanchar, e eu disse, cara, eu quero começar uma empresa. Eu era jovem, eu tinha 20 e pouquinhos anos. E ele disse assim, cara, tu tem que sonegar. Se tu não sonegar, tu não vai adiante, cara. Porque esse país, a carga tributária, imagina, em 85 para hoje a carga tributária dobrou. Mas aquilo ali desceu no meu coração, gente. Mas eu nem ganhava dinheiro, nem pagava imposto, nem ganhava dinheiro, porque eu não tinha a bênção de Deus. Pô, mas pagar imposto é abençoado. Está na Bíblia, é. Ele está dizendo, tem que dar, gente. O nome é imposto, não é voluntário. Você acha que eu pago imposto que eu quero? Esse mês eu paguei quase 60 mil de imposto. É legal pagar imposto? Não. Podia comprar um carro, juntar aí, fazer uma parcela legal, comprar um carro, né, novo. Mas tem que pagar. Ah, eu vou comer a pizza, não precisa de nota não. Claro que precisa. Claro, não vou te ajudar a sonegar. Mas vamos voltar aqui, Judas. Judas, ele estava contaminado pela ganância. A Bíblia diz que Judas era o tesoureiro da igreja de Jesus. Imagina, gente. A Bíblia diz que, João diz assim, se todos os milagres que Jesus fez fossem escritos, não teriam livros no mundo para entrar, para caber. É pouco? Era muita coisa. E as pessoas, elas eram voluntárias. Eles eram generosos. Jesus não pediu dinheiro nenhuma vez para ninguém.
Mas a Bíblia diz que haviam mulheres, olha só a importância das mulheres, que contribuíam para o ministério de Jesus. E eram pessoas de alta sociedade, high society. E Judas era o tesoureiro. Não satisfeito em roubar o dinheiro, e Jesus sabia, tá? Mas Jesus não colocou para fora. Sabe por quê, gente? Porque Jesus não põe ninguém para fora da igreja. Ele espera que as pessoas sejam transformadas. Porque ele sabe, quando ele escolheu aqueles 12 discípulos, ele sabia que eles eram homens falhos. Ele sabia que esses homens tinham seus momentos de fraqueza. Pedro negou Jesus 3 vezes. Qual a diferença de negar Jesus 3 vezes e entregar Jesus? Não tem diferença. Os dois traíram. Ele sabe a nossa fraqueza. Mas a diferença de Pedro para Judas é que Judas foi procurar a própria redenção dele. Você sabia que Judas não se enforcou? Quem sabia disso aqui? Judas não se enforcou. A Bíblia diz que ele saiu para se enforcar. Mas lá em Atos 1 diz que ele caiu de uma ribanceira e foi partido ao meio. Nem para se enforcar ele conseguiu. E aquele campo passou a ser chamado campo de sangue, porque foi comprado com o dinheiro que ele traiu Jesus. Deus está nos chamando para fazer uma aliança com a verdade. Quando a Bíblia diz assim, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, é que no nosso coração não pode haver espaço algum para nada além de Deus. Cara, entre isso e Deus, cara, eu fico com Deus. Entre isso e Deus, cara, eu fico com Deus. Uma vez a minha mulher me falou assim, logo quando a gente casou, amor, tu me trairias? Não sei por que a mulher tem essas perguntas. Amor, tu me trairias? Eu disse, claro que não. Por que tu não me trairia? Porque não tem como tocar em você sem antes tocar em Deus. Então isso não passa na minha cabeça. Então isso é colocar Deus em primeiro lugar. Em 87 eu fiz uma aliança com Jesus. Eu entreguei a minha vida para Ele incondicionalmente. Porque eu ia me suicidar, eu ia entregar minha vida para o diabo. Eu ia morrer, eu ia lá para o inferno. E Jesus, Ele veio ao meu encontro porque eu estava perdido. Eu não sabia o que fazer da minha vida. Eu fui para um retiro de jovens de uma igreja. E ali eu ouvi o Evangelho. Um Evangelho de perdão. Um Evangelho de amor. Um Evangelho onde Deus olha para você como se Ele estivesse olhando para Jesus. Em João capítulo 17, eu acho que verso 23... Jesus, orando na minha última oração antes dele ser levado para a cruz, ele disse assim, Pai, eu sei que tu os ama, falando da gente, da mesma maneira que tu me amas. Aleluia. Cara, eu me senti tão importante quando eu li isso. Deus me ama, Deus ama você, do mesmo jeito que Ele ama Jesus Cristo. Ele ama tanto, tanto. Imagina, a Bíblia diz que Jesus é unigênito, ou seja, único. E primogênito, primeiro e único filho que Deus Pai gerou. Ele não tem segundo filho. Jesus é primeiro e único. E Ele mandou esse filho para morrer por você, para morrer por mim. Uma vez eu estava dirigindo, eu falei assim, Deus, gostaria tanto que tu provasse o teu amor para comigo. Aquelas crises de identidade, né? E Deus falou assim, você quer que eu mande meu filho de novo para morrer por você? Hã? Não tem maior amor do que esse. De dar o seu único filho. E não era um pecador, tá? Ele é Deus, Jesus é Deus. Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 8, o Deus Pai falando de Jesus, ele diz,
e tu, ó Deus, cujo trono está entronizado pelos séculos dos séculos, cetro de justiça é o cetro do teu trono. Jesus ele não nasceu há 2000 anos atrás. Não, ele foi gerado como homem há 2000 anos atrás. Porque quando ele está orando lá em João 17, ele diz assim: Pai, me glorifica com a mesma glória que eu tenho contigo desde antes da fundação do mundo. Não é a glória de 2000 anos, é a glória da eternidade. Alguns bilhões, trilhões de anos atrás da eternidade. Porque da eternidade ninguém conta ano. Nós que estamos aqui sujeitos ao cronos, mas lá é Kairos, é eterno. E Deus disse assim: filho, deixa a tua glória aqui, porque tu não pode ir como Deus, tu vai ter que ir como um homem. Tu vai sofrer, tu vai dar uma topada numa pedra, tu vai arrancar a tua unha. Tu vai comer a comida estragada e tu vai ter dor de barriga. Vai ter cara do lado lá da tua casa tocando funk à noite. Tu não vai dormir. Vai ter gente batendo na tua porta de madrugada para te orar para eles acordarem. Jesus disse: pai, não tem problema. Tu vai morrer na cruz. Ele disse: não tem problema. Desde que eu não me case. Brincadeira aí, só para te colocar. Então, gente, a Bíblia diz assim, olha, que Jesus, sendo Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou da sua glória, se tornando menor do que os anjos, se tornando um homem e morrendo em morte de cruz. Você sabe o que pregou Jesus naquele madeiro? Foi o seu amor por nós. O amor de Jesus. Amém. A Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, para Ele, por meio dEle. E sem Ele nada do que foi feito se fez. E tudo subexiste nele. Se a presença de Deus se retirar da terra, tudo aqui morre. É como eu cortar o meu dedo aqui. Meu dedo subexiste no meu corpo. Se eu desligar, esse dedo apodrece. Nós estamos aqui hoje graças a Jesus Cristo. O céu não é um lugar. A eternidade não é um lugar. A eternidade é a presença de Deus. Quando Deus foi criar o mundo, está lá em Gênesis. Quando ele foi criar os peixes, ele disse assim: águas, presta atenção, águas produzam animais. Quando ele foi criar o gado, os animais da terra, ele diz assim: e Deus disse à terra: terra, produzam animais. Como é que é? Isso, ele está dando uma ordem para a natureza criar animais. Mas quando ele foi criar o homem, a Bíblia diz que Deus colocou as digitais dele lá. E formou Deus o homem do pó da terra. E fez Deus o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Nós temos o DNA de Deus, gente. Deus fez a gente boa. Me mostra uma criancinha de 2, 3 anos que é ruim. Não tem. Não tem. A natureza dele é a natureza divina. Ele não tem pecado. Mas quando a gente começa a conhecer o mundo, com 4, 5 anos já está mentindo. Meu Deus, quem ensinou esse menino a mentir? Não precisa. É a natureza pecaminosa. O pecado corrompeu o homem. E a Bíblia diz que todos morreram. Porque ele falou para Adão e Eva: vocês são seres eternos. Mas se vocês não quiserem ser eternos, está aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pode comer. Se vocês comerem, vocês morrem. O que é isso? Livre-arbítrio. Livre escolha. Mas você sabia que essa árvore, existe uma outra árvore? A árvore da vida. A Bíblia diz que lá no paraíso tinha a árvore da vida. Que a gente sabe que é Jesus.
E a Bíblia diz que Deus teve que expulsar o homem e a mulher do paraíso e colocou querubins. Gente, você sabe onde tem querubim? Só tem no trono de Deus. Então o trono de Deus estava aqui na terra. Estava aqui na terra. Deus estava criando uma família para ele. Quando o homem peca, a santidade de Deus se afastou. E ele colocou os querubins, ó, não deixa chegar. Porque se eles chegarem na árvore da vida, vai complicar a coisa. E foi aí que houve a primeira morte de animais. Porque nenhum animal morria. Nenhuma árvore morria. Nenhuma folha de grama morria. Tudo aqui era eterno. Não dá nem para te entender isso. A gente não consegue entender com a nossa mente de formiga. Como assim? Essa árvore aqui não vai morrer nunca? Não, não vai. O animal não morre nunca, não. Quando Deus fez o homem antes do pecado, Deus não liberou para matar animal. Pode ler na Bíblia. Mas quando o homem pecou, disse, agora pode matar todo animal e comer. Eu vou morrer mesmo. Ainda bem, né? Também tem picanha, bocata, essas coisas. Mas o preço foi muito alto. Primeira coisa ruim depois disso que aconteceu. Um irmão matou o outro. Caim matou Abel. Imagina o coração de Adão e Eva, gente. Ver um irmão morto pelo outro. Isso é muito duro. Eu tenho certeza. A Bíblia nem fala mais. Deus nem fala mais com Adão e Eva. Só falou ali. Quando Deus foi amaldiçoar a serpente. Falou que a mulher ia ter dores de parto. Quando ele chegou no Adão, ele disse assim, Adão, maldita é a terra por tua causa. A maldição que ia cair sobre o homem caiu sobre a terra. As coisas ruins que nós fazemos no planeta Terra repercutem sobre toda a natureza. Porque quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, tudo passou a morrer. Sodoma e Gomorra foram destruídos por causa do pecado daquela turma ali. Deus mandou 2 anjos e o pessoal lá, os homens de lá, queriam ter sexo com os anjos. E ele falou lá, o Ló, não, eu tenho 2 filhas virgens aqui, ó. Façam com ela o que vocês quiserem. A gente quer os caras aí. Cidade totalmente corrompida sexualmente. O anjo sai arrastando os 4 e a Bíblia diz que vem fogo e destrói aquelas 2 cidades. Já saiu de Judas já ficou para trás. Mas Judas, ele amava o dinheiro. Não é errado você ter dinheiro. Não é errado. Você pode ter quanto dinheiro você quiser. Você só não pode ser servo do seu dinheiro. O dinheiro tem o seu lugar, tem a sua serventia. E Judas, ele colocou o dinheiro na frente das coisas de Deus. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E pior, ele entregou como um beijo. Judas provou, como já falei, o poder de Deus, mas o coração dele não estava ali. Olha, eu sou convertido há 49 anos. Eu já frequentei a igreja, que não é brincadeira. Em 49 anos eu sou dizimista, tá? Nunca falhei um dízimo. 49 anos eu já vi tantas pessoas se perderem dentro da igreja por causa de dinheiro, por causa de ganância. Nos púlpitos, pastores se corrompendo. O espírito de Judas. Vender Jesus, vender o Evangelho. O dia que eu tiver que subir num púlpito, pode anotar isso aí, tá? Pode gravar. Deixa gravado aí na internet. O dia que eu tiver que subir no púlpito para pedir dinheiro para a igreja Castelo Forte fazer qualquer coisa, eu vou fechar a obra. Porque essa igreja não é minha, não fui eu que abri porque eu quis. Essa obra não é minha. Se eu tiver que estar pedindo dinheiro, é porque agora eu estou trabalhando com o meu reino e não para o reino de Deus. Isso é que eu entendo. Como disse o Ricardo, nenhum pastor aqui vive da obra, mas nós temos um projeto. O projeto é cuidar de 5.000 crianças pobres, dando educação básica,
dando ensino da palavra, o temor de Deus e uma profissão. Treinando essas crianças para o futuro delas. E nós estamos trabalhando, estamos fazendo um caixa. Nós também queremos sair desse lugar e ir para um outro lugar. Porque eu sei que isso vai crescer muito. Vai ficar pequeno esse lugar. Amém. Isso é promessa de Deus. É promessa de Deus. Deus prometeu. Eu, Jacó, nunca quis abrir, eu não queria nem ser pastor. Mas Deus amorosamente me corrigiu. Judas não procurou Jesus para pedir perdão. Vocês acreditam que Jesus teria perdoado? Quem acredita aqui? Jesus teria perdoado Judas. Ele perdoou Pedro. Mas Judas estava com tanto remorso no coração dele. E ele não, na verdade, embora ele andasse com Jesus, ele não conhecia realmente essa bondade, esse amor de Jesus. Porque o coração dele estava no dinheiro, em roubar o dinheiro de Jesus. Quando a Maria ali, Maria, a irmã de Lázaro, quebrou aquele vaso de alabastro sobre a cabeça dele, ele disse: por quê? Olha, são 300 dias de trabalho. Esse dinheiro eu vou dar para os pobres. E a Bíblia diz assim: não era que ele estava preocupado com os pobres, é que ele queria roubar também esse dinheiro. Então o coração dele não estava, ele estava naquele lugar buscando se dar bem em alguma coisa. Mas a casa de Deus é um lugar de aliança. Deus fez aliança com Adão e Eva. Deus fez aliança com Abraão. Deus fez aliança através de Jesus Cristo para que a gente possa ser salvo. Uma vez me perguntaram assim: pastor, eu vi aquele filme lá sobre a paixão de Cristo. Que forte aquele filme, né? Precisava tanto. Eu disse: irmã, você já pensou se Jesus tivesse morrido com uma pedrada? Sofrendo o que ele sofreu, as pessoas não valorizam a morte dele. Isso aí é um fraco, deu uma pedrada aí e morreu. Não, ele morreu como homem. Ele morreu como homem ali. E quando ele estava pendurado lá naquela cruz, chegou um momento que o Pai o abandonou. Ele disse: Deus meu, por que tu me abandonou? Ele se sentiu só pela primeira vez em 33 anos de vida. O pai não queria olhar o que acontecia com ele, o que estava acontecendo. Foi duro para Deus Pai, foi duro para Jesus. E tudo o que ele fez foi para nos dar vida. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios que Jesus Cristo veio na figura do segundo Adão. Isso é uma revelação tremenda que Paulo teve. E lembra que Jesus, falando com Nicodemos lá em João 13, ele disse assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que, pois que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Você lembra isso? É uma passagem que está lá em João, bem conhecida, né? Inclusive os espíritas usam muito para alegar a encarnação. Mas o que Jesus estava falando? Jesus estava falando que aquele que não nascer da água, batismo, e receber o Espírito Santo, porque Espírito ali está em letra maiúscula, representando o Akadosh em hebraico, essa é a palavra de Espírito, o Espírito Santo de Deus, não poderá entrar no reino de Deus. Porque no momento que eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador, começa um processo. Esse processo tem uma continuidade, que é a segunda ordenança, ou primeira, né? Quem crer e for batizado. Quando eu, ou qualquer pastor, batiza uma pessoa nas águas, ela está sepultando aquele que nasceu na descendência de Adão. Olha só um ato profético tremendo. E quando você sai daquela água que representa uma sepultura, você renasce no segundo Adão.
que é Jesus Cristo. Gente, Jesus estava para subir para o céu, está lá em Marcos 16. Marcos 16, quem crê e for batizado, já estava indo embora. E deixou essas recomendações. Então nós temos que crer, ser batizado. Se você vê os batismos na Bíblia, Paulo em Atos 19, chegou na região da Galácia, e ali tinham 12 irmãos. E eles criam que Jesus Cristo viria, como o Messias viria, eles chegaram até a ser batizados no batismo de João. Porque Paulo diz assim: vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram em Jesus? Eu disse: nós nem sabemos que tem Espírito Santo. Paulo pergunta: em qual batismo vocês foram batizados? E eles disseram: no batismo de João Batista. Paulo disse: ele batizou com o batismo do arrependimento, para que cresce naquele que viria após ele, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram rebatizados em nome do Senhor Jesus. E Paulo, não termina aí, e Paulo impôs as mãos sobre eles e foram cheios do Espírito Santo. Gente, é só fazer o que está escrito. O resto é com o Espírito Santo, é com Deus. Ele só tem que fazer o que está escrito. Leonardo Ravenhill, ele diz o seguinte: o dia que um índio encontrar a Bíblia e acreditar em tudo que está aqui, vai revolucionar o mundo. Porque até os cristãos têm dificuldade em acreditar o que Jesus falou. Vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz, vão fazer obras maiores. Fazer mais do que Jesus? Jesus ressuscitou o cara lá, já estava cheio de bicho, 4 dias de morto, fedendo. Eu vou ressuscitar o cara? Eu vou ressuscitar o cara? Como assim? Eu? Não, você não, meu filho. É o que está em você. É o Espírito Santo, porque ele é o mesmo. E para você se surpreender, lá na África, em Moçambique, vai lá no Google, já tem 450 casos de ressurreição de mortos. Deve estar já passou dos 500. Lá em Moçambique. Cego, não tem cego lá na cidade, tudo curado. Surdo, tudo curado. Eles fazem reunião para alimentar 400 crianças, tem uma panelinha de arroz com frango. Serve as 400 crianças, o que sobra no prato não cabe na panela. Que é isso? O mesmo milagre que Jesus fazia há 2000 anos atrás. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Mas nós não podemos sermos guiados por esse espírito de Judas. É preciso formar uma aliança com Deus. E essa noite é uma noite de aliança. Amém. É uma noite de compromisso. Jesus disse assim: se 2 ou mais ligarem na terra, será ligado no céu. Amém. Amém. Isso é tremendo, gente. Eu me arrepiei aqui, ó. Isso é tremendo, isso é muito forte. Mas nós precisamos acreditar. Bem-aventurados que não viram e creram. Eu nunca vi Jesus na minha vida. Acho que a maioria aqui nunca viu também. Mas algo no teu coração testifica que isso tudo é verdade. Judas, ele não recebeu o Espírito Santo. Jesus ressuscita dos mortos ali em João capítulo 20. Os discípulos estão ali reunidos, mas Judas não estava mais ali. E a Bíblia diz que ele soprou sobre eles o Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, é o substituto ministerial de Jesus Cristo na terra. Jesus disse assim: se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. Nós estamos, como Paulo disse, vivendo no ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para glorificar Jesus. Jesus disse: o Espírito Santo virá e me glorificará. Então nós estamos vivendo nesse ministério, ministério do Espírito. E ele disse assim: porque o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em vocês.
Você tem o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Não existe outro, é o mesmo. Mas nós temos que correr risco. Quando eu comecei a orar por enfermos, isso já mais de 30 anos atrás, eu chegava lá com minha fé, né? Eu aqui, essa pessoa vai levantar, porque está escrito na Bíblia. E eu chegava lá, orava, não acontecia nada. É desestimulante, meus irmãos. Não é brincadeira, não. É igual você plantar uma semente lá, não germinar, você planta outra, não germina, outra não germina. Mas Jesus disse uma coisa: a fé é como um grão de mostarda. Então a fé é o quê? Uma semente. E ela requer correr riscos. E aí eu continuei orando. E aí uma pessoa foi curada. Rapaz, apareceu um baiacu. Fiquei todo, rapaz, eu sou o cara. Aí Deus disse: não é esse sentimento, Jacó, que eu quero em você. Aí foi orar pelos outros, não era curado. Aí o baiacu murchou. Aí Deus foi forjar o meu caráter. E disse: filho, quando você orar por alguém, ore com compaixão. Fique indignado com a enfermidade. Mas saiba que você só é o jumentinho. Eu estou em cima de você. Lembra do jumentinho que Jesus entrou lá? Que colocaram as palmas no chão lá? Aquele jumentinho representa a gente. O que está sobre nós é que faz as obras. Chegar no hospital, o cara com câncer, você vai orar. Peraí, você é médico? Não. Mas você vai orar por ele? Vou. Isso já aconteceu comigo. Eu vi pessoas ser curadas de câncer na cabeça. Eu olhei e saí dali sem saber, deixou um cartão meu. O cara ia operar no outro dia, lá no Celso Ramos. E eu não fui nem para orar pelo cara, para orar por uma outra moça. Aí o tio dele me viu na saída dele, pediu para eu voltar, eu voltei. O nome dele é Luciano. Aí encontrei a tia dele lá dentro, chamada Vera. Aí eu entreguei um cartão para ela. Passou um mês, ela liga para mim: pastor Jacó, lembra de mim, a Vera? Eu disse: a Vera, que Vera? A mãe do Luciano, que só veio orar aqui. Ah, tá. Eu perguntei o que foi. Ele partiu para Jesus? Eu disse: não, ele foi curado. No outro dia foram fazer a tomo para fazer a cirurgia, não tinha mais nada, tinha sumido o tumor. Eu disse: por que o senhor só ligou agora? Porque eu troquei de bolsa, não é ter nada para trocar de bolsa. Isso não acontece com o homem. E aí eu não sabia onde estava o cartão, e aí fui trocar de novo de bolsa, achei o seu cartão. Lá no hospício da Colônia Santana, nós fomos lá, eu mais 2 pastores, para orar pelos loucos, porque a maioria dos loucos estão ali, é espiritual. Não deixaram a gente entrar. E aí tinha um casal fora com um garoto de 16 anos. E o menino estava assim, ó, com um catéter aqui, o menino parecia uma estátua. E aí me chamaram: pastor, só pode orar aqui pelo garoto e tal. Só vamos sentar, né? E o menino ali fazia 5 meses que estava ali dentro, não falava uma palavra. E aí de repente Deus conduziu. A mulher dele começou a discutir com ele: a culpa é tua, não sei o quê. E aí o pastor que estava comigo disse assim: o senhor tem alguma coisa a liberar perdão para sua esposa? Aí ele pediu perdão para ela pediu perdão para ele, se perdoaram. E eu disse assim: e você tem alguma coisa a pedir perdão para o seu filho? Aí ele olhou para o filho e disse assim: filho, perdoa o papai. Pela primeira vez em 5 meses, o filho olhou para o pai e disse: eu te perdoo, pai. Oramos por ele, impomos as mãos. O médico não acreditou que ele estava curado. Ainda deixou ele 1 mês lá em análise. Esse pai veio lá do, não sei de onde lá, depois de São José, de Iguaçu, para dar um testemunho lá na igreja. Quem fez isso? Jesus. O poder de Deus faz isso. Está aqui o Dalton. Dalton fumava 12 maços de carteira por dia. Recebeu uma oração, nunca mais usou cigarro. Quem libertou? Jesus. Jesus pode curar você essa noite. Amém. Faça uma aliança com Ele. Não tem nada melhor.
do que andar com Jesus. Mas pastor, minhas lutas vão acabar? Talvez até aumente. Mas você vai ser vencedor. A depressão vai embora. Os pensamentos ruins vão embora. Começa a vir pensamento bom, porque o Espírito Santo começa a produzir boas obras em você, como ele produziu em mim. Para encerrar, diz assim, 1 João 2, 15, 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Amém. A vida eterna foi perdida lá no Jardim do Éden. Vamos dizer assim, graças ao Judas? Não, graças a Jesus, porque ele se entregou. Quando Pedro quis puxar a espada lá, que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, o mal, Jesus disse, calma aí, Pedro, calma aí. Se eu quisesse, meu Pai enviaria legiões de anjos, e eu não subiria na cruz, mas eu vim para isso. Eu estou indo porque eu quero. Ele morreu espontaneamente por mim e por você. Amém. Falando das minhas finanças agora, que eu não terminei. Quando foi 98, eu fiz um pacto com Deus. Disse, Deus, se o Senhor não cabe dentro das minhas empresas, então que ela feche. Porque a partir de hoje, foi quando eu comecei uma empresa nova, no ramo de material médico, eu digo, a partir de hoje, era outubro de 98, então que essa empresa feche, porque é um lugar onde tu não pode estar, ela não merece estar aberta. E sabe o que aconteceu? Prosperei, pagou. Isso aqui tudo é fruto desse trabalho. Mais os imóveis que eu tenho em Manaus, galpão de 14 mil metros, tudo, está tudo lá. Fruto de fidelidade. Às vezes a gente diz, não vou fazer isso. Aí você tem um baita de um prejuízo, você não sabe nem por quê. Tem muitas histórias para contar sobre isso, mas vamos parar por aqui.